Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann. Nós estamos estudando Organon comentado. Estamos na 40ª parte da introdução. Sem levar em consideração os casos em que o empirismo do homem comum fornece aos médicos habituais, e não a arte inventiva, o meio específico curativo para uma doença invariável, por exemplo, o mercúrio, para o cancro venéreo, a arnica para a contusão, a casca de quina para a febre do pântano, o pó de enxofre para a sarna irrompida, etc. Então, as pesquisas não existiam naquela época. Era um empirismo a partir do momento que as pessoas descobriam alguma coisa, contava para aquelas pessoas que trabalhavam como médico. Então, eles iam adaptando aquelas informações, adaptando aqueles conceitos ao seu lado profissional, mas sem entender muito bem como que funcionava. Hahnemann foi a exceção que ele olhou, viu por outros ângulos e tomou outras ações, outras medidas importantes para o restabelecimento do trabalho necessário a ser feito. Quando não se leva em consideração tal fato, verificamos que todos os outros tratamentos de doenças crônicas de aspectos distintos e que acarretam gastos ruinosos para as famílias, feitos por médicos da velha escola, constituem, para o doente, já por si só sofredor, quase sem exceção, debilitamentos, torturas e penalizações. Se o estudo era feito a partir de uma forma empírica, aquilo que faz bem para João não faz bem para José. Então, as pessoas que não estavam dentro do padrão de similitude passavam por uma série de transtornos, uma série de problemas, uma série complicada de adoecimentos que levava a pessoa a estar numa situação mais difícil do que a outra. Então, todos nós ali precisamos entender mecanismos que naquela época não era facultado a todos entenderem. Hahnemann conseguiu entender uma parte dessas formas de tratamento, mas a grande maioria dos seus contemporâneos não entendiam. Por vezes, uma experiência cega os leva a tratamento homeopático, mas nem assim observam a lei natural segundo a qual ocorriam ou deveriam ocorrer tais curas. Então, quando a gente usa uma fitoterapia, aí as pessoas falam assim, eu tomei a fitoterapia X, fez muito bem para o meu fígado. Aí o outro está com problema de fígado, toma, mas o temperamento deles não são iguais. Tem correlações, mas não são tão parecidos assim. Então o outro tomou 2 litros de chá durante uma semana. O outro tem que tomar meio litro durante uma semana. Aí toma tudo num dia, se complica. Só um exemplo que a gente está dando para abstrair e tentarmos entender aquilo que o Hahnemann está colocando na época dele, como que eram os tratamentos, e nós estamos trazendo para a nossa época para a gente tentar entender por que às vezes as pessoas falam que uma fitoterapia funcionou para um e não funcionou para outro, falam, então ela não funciona. Aí tem gente que fala assim, mas se funcionar para um, tem que funcionar para todos. Todos que tiverem o mesmo padrão mental, não um padrão físico. Eles acreditavam, desse modo, expulsar da pele a transpiração que supunham imobilizada na epiderme, fazendo o doente tomar, durante os calafrios da febre, uma infusão de flor de sabugueiro, que pode, pelo efeito específico de semelhança homeopático, suprimir tal febre e restabelecer melhor e muito rapidamente o doente e sem transpiração, se ele ingerir pouca quantidade de tal porção e mais nenhuma outra. Então, dependendo da febre, que for caracterizada para que tais quais a flor de sabugueiro causem em alguém, então toma-se e consegue-se o resultado necessário ao aperfeiçoamento, à melhoria e ao tratamento que a pessoa precisa fazer. Eles cobrem com cataplasmas quentes e continuamente renovados os abscessos agudos e duros cuja excessiva inflamação, acompanhada de dores insuportáveis, impede a supuração e vide. A inflamação e as dores diminuem rapidamente, com breve formação de abscesso, que eles reconhecem pela lustrosa elevação amarela e pelo flanco sensível. Então, aqueles fulúnculos, como ele usa o termo aqui, os abscessos, a pessoa cobre com algum cataplasma e ele sai. Então eu lembro que meus primos tinham alguns de meus primos, tinham muito furúnculo. A minha avó ralava mandioca, botava umas gotas de óleo, de azeite ou de banha,
misturava e colocava em cima. Eles ficavam um pouco incomodados, que aquilo ali trazia alguns incômodos, alguns ardúmeros, até doía um pouco, mas quando tirava, saía aqueles pus, aquele carnegão, e desintoxicava. Então, só que o Hahnemann, ele entendia que quando a pessoa tem furúnculo, toma mercúrio e ele desaparece naturalmente. Isso que é importante entender na homeopatia, que aí no caso não precisaria de colocar os cataplasmas. Supunha então haver amolecido o tumor graças à umidade do cataplasma, quando, na verdade, eles amenizavam homeopaticamente e excesso de inflamação por meio do calor mais forte do cataplasma, possibilitando assim uma rápida supuração. Então, aqueles abscessos, quando supuravam, trazia para a pessoa alívio, a pessoa ficava feliz, lógico, estava doendo insuportavelmente. Embora a dor aumentasse por alguns minutos, mas depois ele ficava livre daquela dor, a pessoa ficava satisfeita. E o Hahnemann já usava outras técnicas com os remédios mais apropriados, um deles é o mercúrio. Porque empregam com sucesso em algumas oftalmias o óxido vermelho de mercúrio, presente na pomada de Saint-Yves, que, mais do que qualquer outra substância, tem a propriedade de inflamar os olhos. É difícil entender que procedem homeopaticamente, em tal caso. Então, se a pomada de mercúrio provoca inflamação nos olhos, quem tivesse com o olho inflamado era tratado com a pomada. Ou porque a vontade de urinar, quase sempre, inútil e inquietante das crianças e na gonorreia comum, geralmente reconhecida pelos quase vãos e dolorosos esforços para se urinar que a acompanham, um pouco de salsa teria eficácia instantânea, se tal sumo fresco deixasse de provocar, por si só, nas pessoas saudáveis, uma necessidade quase inútil e dolorosa de urinar, em outras palavras, sem que curasse homeopaticamente. Então a salsa tratava as pessoas que tinham muita vontade de urinar e não conseguiam, porque a salsa causa esse problema na pessoa. Se você tomar um sumo de salsa fresco, você vai ter problema para urinar. Então, se você tiver com problema de urina e tomar o sumo de salsa fresco, você vai se tratar. Uma dica simples para se tratar. Sem conhecer a lei homeopática, foram felizes em combater a angina chamada mucosa graças à raiz de pimpinela, que favorece a secreção de mucosidade dos brônquios e na laringe, e abrandaram algumas hemorragias uterinas com folhas de sabina, que possuem propriedade de causar as mesmas hemorragias. Então, a folha de sabina causa hemorragia uterina, a sabina, em qualquer forma que você usar, vai tratar alguém com hemorragia uterina, mas principalmente se ela for diluída e dinamizada, o resultado vai ser mais rápido. Mas lembrando que a gente tem que ter cuidado para não suprimir essa tal hemorragia uterina. E a outra, a raiz de pipinela, favorece a secreção das mucosas, tanto dos brônquios como da garganta. Se a pessoa está com essa mucosidade, tomou o chá da raiz de pipinela, vai expectorar, vai ficar livre por um tempo. Muitos médicos descobriram que pequenas doses de ópio, que normalmente retêm a evacuação intestinal, eram o medicamento melhor e mais seguro para curar a constipação que acompanha as hérnias estranguladas e o ilírio, sem pressupor, entretanto, a lei homeopática que aqui prevalece. Então, aquelas hérnias estranguladas, quando a pessoa fala deu um nó no intestino, e algumas prisões de ventre ou diarreia excessiva, de acordo com a situação que você usar pequenas doses de ópio, vai melhorar. Antigamente existia um remédio chamado elixir paregórico, que continha ópio e era uma beleza para conter diarreia. Então, essas substâncias, só que elas agem homeopaticamente quando elas fazem bem a função. Mas, por outro lado, elas deixam sequelas, elas deixam a marca da intoxicação daquela substância, principalmente o ópio, que é bastante forte. Eles curam úlceras sem ser venérea da garganta com pequenas doses de mercúrio que, então, agiam homeopaticamente. Algumas diversas diarreia por meio de pequenas doses de ruibarbo, que habitualmente favorece a evacuação intestinal. Então, e o mercúrio é um principal remédio para a sífilis. Então, todas aquelas características da sífilis, e a úlcera na garganta é uma característica da sífilis, ao tomar o mercúrio, a pessoa vai
mas o mercúrio homeopático, certo? A pessoa vai se curar. Na época, eles usavam pequenas doses de mercúrio, a pessoa se melhorava, mas elas adquiriam outras características da intoxicação por mercúrio, que é ficar uma pessoa violenta e que age em bando. Curaram a raiva com beladona, que provoca um mal semelhante e removem, como por encanto, o perigo que apresenta o estado comatoso das febres agudas com uma pequena dose de ópio, substância aquecedora e estupefaciente. Então, a raiva, a hidrofobia pode ser curada com beladona, mas o remédio mais específico é estramônio. E aqui no caso ele está falando das febres comatosas, que pequenas doses de ópio vai melhorar. Então, um dos remédios que tira a pessoa do coma é o ópio diluído e dinamizado. E, apesar de tudo, injuriam e perseguem a homeopatia, com uma cólera que somente o despertar de sua consciência pesada consegue produzir, num coração incapaz de aperfeiçoar-se. Aí, Hahnemann dá uma pauladinha bem dura, mostrando que as pessoas estavam muito endurecidas, que elas precisavam desenvolver melhores sentimentos, abrir-se mais para raciocinar em cima daquilo que estava acontecendo, procurar entender o transcendente para obter os melhores resultados, para conseguirem entender os mecanismos de tratamento, de cura que se deve existir sempre que a gente procura fazer algum tratamento, que a gente procura entender os adoecimentos. A lei de similitude aparecia por acaso sendo usado por acaso. Então ali era um acaso, eles não entendiam a lei de similitude, eles entendiam que fazia o efeito. E o Hahnemann veio explicar para nós que ele fazia o efeito exatamente porque usavam os remédios da forma mais condizente, mais apropriada. Hahnemann descobriu e entendeu esta lei e a empregou com genialidade. Até hoje vemos pessoas morrerem com algumas doenças perfeitamente tratáveis e curáveis com algumas doses de homeopatia, bem como com o seu uso ostensivo. Poderíamos prevenir a maioria das doenças. Então as doenças que existem hoje, a grande maioria, a gente pode tratar, a gente pode prevenir, a gente pode curar com o uso da homeopatia. Procuremos então entender como que ela funciona, de que forma a gente pode empregá-la de forma mais adequada, mais condizente, para nós obtermos os resultados melhores e mais caracterizados para o bem-estar de todos nós. Nós deixamos aqui nossos sinceros muito obrigado a todos aqueles que trabalharam pela homeopatia, por todos aqueles que ainda trabalham pela homeopatia, por todos aqueles que dedicaram parte de sua vida a esse maravilhoso ensinamento que Hahnemann trouxe para a gente. Estudar e divulgar Hahnemann é um grande benefício que a gente faz pela humanidade, é uma grande caridade. Luz e paz a todos, e que possamos sempre ter a disposição de entender a homeopatia para que a gente possa ter melhor qualidade de vida.